Fala, minha gente, tudo bem? Estamos por aqui, né? Hoje a gente vai estar tratando um pouco a respeito do poder da música, né? Tanto no contexto cristão, mas também no contexto secular, né? Muitos dizem música cristã ou música não cristã. O que realmente a música, né, tem influência nas nossas vidas, né? Fica conosco. Desde já quero agradecer você por ter clicado aqui nesse vídeo, por você que já faz parte do nosso canal, da nossa família, aqui no jornal Trombeta Joel, mais conhecido como Jornal JTJ. Eu quero agradecer a sua vida aqui, na sua participação. Se você não é inscrito, se inscreva, dá um apoio para nós, para que o YouTube, né, possa mandar para mais pessoas o nosso conteúdo e de uma certa forma você possa estar sendo edificado, você possa estar por dentro de tudo que tem acontecido e as notícias e o material que nós temos trazido aqui no nosso canal, tá ok? Fica conosco. Então, irmãos, eu dei uma pesquisada aqui a respeito do que define-se a música, né? Eu coloquei aqui no chat GPT, né, para ver como que a inteligência artificial vai definir essa questão da música, né? E ela me trouxe assim, né? Eu coloquei perguntando o que seria a música, daí ela me respondeu assim: a música é composta por elementos como melodia, sequência de notas musicais, harmonia, combinação de notas simultâneas, ritmo, padrão de durações e batidas, e timbre, qualidade do som. Daí eu coloquei assim: define para mim o que todas essas combinações pode causar na mente humana, né? Daí ela respondeu: é claro que vai uma definição, né? Então aqui está escrito assim: a melodia, né? A melodia, a sequência de notas musicais cria padrões que pode invocar emoções, olha só, hein? E memórias na mente humana, né? Interessante isso daí. Você vê que a música, ela não é só a questão de um som ou de um barulho, né? Ela produz sensações em nosso organismo, em nossa mente, né? Você vê, eu, para mim, acho que ela tem muito a ver como se fosse um veículo, né? Ela pode nos conduzir a algo, né? Aí fala assim, né? Emoções e memórias. Uma melodia cativante pode ser lembrada facilmente, associada a sentimentos específicos, influenciando o estado do espírito e a percepção emocional. Pode também estimular a criatividade e a imaginação. Harmonia. Ponto 2. A combinação de notas simultâneas cria um ambiente sonoro que pode proporcionar uma sensação de estabilidade ou tensão, né? Você vê que interessante, né? Ela pode criar um ambiente sonoro. Então, cria-se algo ali, por mais que a gente não está vendo com os olhos naturais, mas espiritualmente ela está produzindo algo. Por isso que é muito interessante, né? Quem está sendo, quem está tocando, para quem você está tocando todo aquele conjunto de que se relaciona à música e quem está sendo a influência de toda essa questão de você produzir todo esse elemento da música, né? Muito interessante aqui, né? Aí fala assim, vamos pegar aqui. A harmonia pode afetar o bem-estar emocional, proporcionando conforto ou desafiando a mente com complexidade e novidade. Ela também pode influenciar a percepção de resolução e expectativa em uma peça musical. Ponto 3. Ritmo. O padrão de durações e batidas afeta a nossa percepção de movimento e tempo. Ritmos podem sincronizar com os batimentos cardíacos, influenciar o nível de energia e motivar o corpo o corpo a se mover, como dançar, como danças, né? Ou dançar. Além disso, o ritmo pode afetar o foco e a concentração, ajudando na organização mental e na produtividade. Interessante, né? Ponto 4. Timbre. A qualidade do som ou timbre influencia como percebemos a textura e a nuance da música. Pode afetar o prazer auditivo e a resposta emocional, criando uma sensação de familiaridade ou novidade. O timbre ajuda a distinguir diferentes fontes de som e pode evocar diferentes emoções e associação. Esses elementos, quando combinados, têm o poder de afetar profundamente o estado emocional, cognitivo e físico das pessoas, influenciando desde o humor ou a motivação até a memória e a percepção sensorial. Interessante, hein?
Daí eu coloquei aqui, né? Beleza, o que a música tem a ver com o mundo espiritual? Aí me respondeu assim: a relação entre a música e o mundo espiritual é profunda, multifacetada, refletindo como a música pode ser uma ponte entre o físico e o espiritual. Olha só, hein? Que interessante. Mais ou menos o que eu falei, né? Que é um veículo, né? Que vai nos conduzir, sair do estado físico para o mundo espiritual, né? Por isso que é muito importante, né? O que você ouve, quem é o compositor, a letra e quem está por detrás, né? Todo o contexto daquela conjunto de música e também conjunto de composição que você ouve. Né? E, porque é muito mais do que som, né? A gente está vendo aqui. Vamos voltar aqui, né? Mundo espiritual. Aqui estão algumas formas de como a música se conecta com o mundo espiritual. Ponto 1. Expressão e conexão espiritual. Muitas tradições espirituais e religiosas usam a música como uma forma de expressão e comunicação com o divino. Cânticos, mantras e hinos são frequentemente usados em rituais para invocar uma sensação de presença espiritual e conexão com o sagrado. Olha só, hein? Mais ou menos o que a gente estava falando aqui, né? Ponto 2. Meditação e transcendência. A música pode facilitar o estado de meditação e transcendência. Sons repetitivos, como mantras ou batidas rítmicas, ajudam a focar a mente e a criar um espaço interior, onde experiências espirituais podem ser vivenciadas. Olha só, hein? Vou repetir de novo. Onde experiências espirituais podem ser vivenciadas. A música acalma, a música calma e ambientes pode induzir estados de tranquilidade e profundidade espiritual. Ponto 3. Rituais e cerimônias. Em muitas culturas, a música desempenha um papel central em cerimônias espirituais e rituais. Ela é usada para marcar transições importantes, celebrar eventos sagrados ou criar uma atmosfera propícia para a prática espiritual. Olha só, hein? Isso aqui é muito interessante, né? A música serve para criar uma atmosfera propícia para a prática espiritual. Né? Por isso que a música ela é um contexto de adoração, né? Por mais que você está ali ouvindo rítmicos, melodias, notas musicais, timbres, mas o conjunto dela e a motivação e todo o corpo, né, de quem da letra, quem compôs a letra, qual que é a intenção da composição, da onde que veio essa inspiração, é, qual que é a história narrada nessa letra e qual que é a motivação de quem está entoando todo esse conjunto, ou tá como está escrito aqui, está criando uma atmosfera propícia para a prática e o contato com o mundo espiritual. Agora, qual que é o alvo nesse contexto mundo espiritual? Qual que é o final de tudo isso, né? Para nós como cristão, a gente é bem claro, está adorando quem? Né? Muito importante. Aqui, ponto 4. Experiências místicas, né? Você vê. É usado muito para o contexto que nada mais é o místico aqui, é experiências no mundo espiritual, né? Trazendo para nós como cristão, a palavra deixa bem clara que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito, a gente pode classificar aqui como mística, né? Porque por mais que eles estão usando uma conotação da palavra que não soa muito bem para nós como cristão, mas é como se estivesse escrito ali, né? No ponto 4, experiências espirituais, né? Agora, como está escrito em Salmo 115, né? Você se torna semelhante a quem você adora. Se você está tendo aquela sua adoração, a sua música, a sua composição, a sua letra, a sua inspiração para a pessoa de Cristo Jesus, aquele a quem o Pai enviou, se torna pura e santa. Se torna o alvo da exaltação do Deus que você crê, do Deus que você confia, que é o único Deus, Cristo Jesus. Por mais que a gente sabe que existe adoração a outros deuses, mas nós, como filhos de Deus cristãos, sabemos que não há outro Deus, senão somente a Cristo. A palavra deixou bem claro que até o Pai é só pela pessoa do Filho, Cristo Jesus. Aquele a quem o Pai enviou, não há outro caminho. Ele, através do seu sangue, da sua oferta, como a oferta, o sacrifício perfeito de Cristo, ele rasgou o véu até o Pai. Ele é o perfeito caminho que nos leva até o Pai. E não há outro, né? Então você vê que é muito interessante aqui esse contexto, o pacote da música, né? Não é só um barulho, não é só instrumentos ali, não é só letra.
Tem um contexto por detrás, né? Vamos estar aqui dando continuidade. As qualidades, vamos voltar aqui. Ponto 4, né? Experiências místicas. A música pode provocar experiências místicas e sentimentos de elevação espiritual. Olha só o que a gente estava falando. Né? As qualidades emocionais e transcendentes da música pode criar sensações de unidade. Olha só. Que é o que a gente leu lá em Salmo 115, né? Quem está sendo o centro da sua adoração, né? Interessante que Cristo fala que ele habita em meio aos louvores do seu povo. Né? E outra coisa, e ele fala também, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estará ali. Então, eu quero deixar bem claro, será que nós, como cristãos, nós temos a ciência quando nós nos ajuntamos para cultuar um culto racional a Cristo, para entoar louvores, canções, som, música, rítmico, danças, louvores ao nosso Deus, e nós temos essa plena convicção e entendimento que nós estamos muito mais vivendo uma realidade no mundo espiritual do que só naquilo que os nossos olhos podem ver? Né? Interessante que Jesus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a convicção das coisas que você não vê, mas espera. Né? É você crer quem é o Deus que você serve, quem que é o Deus que te resgatou, quem que é o motivo da sua adoração, do seu louvor, da sua dança, do seu fôlego de vida, da sua força, da sua alegria, do seu levantar e todo dia perseverar e caminhar. Né? Aqui deixa bem claro a respeito disso. Né? Vamos estar vendo aqui o ponto 5. O ponto 5 fala assim, cura espiritual. Em algumas tradições, a música é vista como uma ferramenta para a cura espiritual e emocional. Sons e músicas específicas são utilizados para promover a cura interna, para promover a cura interna, alinhar energias e restaurar o equilíbrio espiritual. Né? Depois nós vamos estar lendo aqui alguns versículos que vai falar bem claro desse ponto número 5, né? Cura espiritual. Né? Vamos pular aqui para o 6. Ponto 6. Interpretações e reflexão. A música pode servir como um meio para explorar, né? Explorar e refletir sobre questões espirituais. Letras de músicas, temas, podem abordar experiências espirituais, dilemas existenciais e perguntas sobre o sentido da vida, proporcionando uma plataforma para reflexões e crescimento pessoal. Olha só, né? Que é o que a gente está falando, né? O que está por detrás da melodia, do ritmo, dos timbres, das notas musicais, né? A questão da composição da letra, né? Resumindo, né? A música tem uma capacidade única de tocar e influenciar o espírito humano, oferecendo uma forma de conexão e expressão que transcende o mundo material e se aventura no domínio do espírito. Interessante, né? Eu vi aqui que o resumo é mais ou menos do que a gente estava falando, né? A música, ela é um veículo que nos conecta, né? Agora, com quem nós estamos conectando? A quem nós estamos adorando? A quem nós estamos invocando para estar diante da nossa presença e nós estarmos diante da presença? Então, irmãos, é bem claro, né? A questão aqui da música, né? Então, queridos, dando continuidade, né? Aqui eu quero estar trazendo, conforme o que a Bíblia diz, né, a respeito da música, né? Interessante aqui que a gente vê aqui em 1 Samuel, né? 1 Samuel, versículo 16, capítulo, vamos estar lendo aqui, capítulo 19 a seguir, né? Aqui está falando assim, até mesmo dentro do contexto lá que a gente estava lendo, né, do ponto número 6, que tem a ver com a cura espiritual, né? Aqui fala assim, versículo 19, então Saul mandou o mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem, envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e a carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia o alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Né? Vou ler de novo. Versículo 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul
sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava, né? Você vê que é interessante, né, irmãos? Tá falando aqui o contexto de libertação e cura, né? Vamos estar lendo aqui 2 Reis, versículo 3. Vamos pegar aqui versículo 9, né? Tem a ver também o mesmo contexto, né? Então, o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o de Edom. Depois de vagarem a pé por 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. E o rei de Israel então exclamou: E agora? Será que o Senhor nos ajuntou 3 reis para nos entregarem nas mãos dos moabitas? Nas mãos de Moabe? Josafá, porém, perguntou: Será que não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele costumava derramar água nas mãos de Elias. Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele? Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: O que tenho a ver com vocês? Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. O rei de Israel, porém, insistiu: Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: Tem, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo. Se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: Assim diz o Senhor: Cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor: Você não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isto ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão todas as melhores árvores, taparão todas as fontes e destruirão com pedras todas as terras férteis. No dia, vamos ficar até aqui o versículo 20, né? Então você vê aqui que, né, Josafá, em meio a toda a situação que estava acontecendo aqui, ele foi consultou o profeta, né, Eliseu, e Eliseu, achei que interessante, né, que ele fala: me traz aqui um músico, né? Tem outras versões que falam assim: me traz aqui um tangedor. E quando o músico tocava, entoava a adoração, né, ao Senhor, entoava ali algo relacionado à presença de Deus, né? Eliseu recebia os direcionamentos do Senhor, as diretrizes de Deus, aquilo que Deus estaria falando para Josafá e toda essa situação que ele estava prestes a sofrer. E Deus deu a ele não só a água, mas deu para ele todo o livramento, né? E mantém ele seguro, né? Olha só que interessante, né? Então por isso que é muito importante, né? A gente ter esse entendimento. Por mais que a gente sabe que a adoração a Cristo Jesus, né? A adoração é muito mais além do que a música, do que a composição e letra. Mas quando você faz isso com entendimento, quando você faz isso conectando a sua vida, o seu coração, sua cultura, o seu estilo de vida, a sua fé, a sua, né, sua santidade, a sua obediência, todo esse contexto muda, né? Traz a existência no mundo espiritual, traz o contexto, né, do mundo espiritual voltado àquilo que Jesus fala, né, o seu reino e a sua justiça, né? Eu sei que há alguns versículos na Bíblia que fala, né, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares no céu será desligado na terra, né? Que é o contexto da chave de adoração, né? Ela é uma chave, é um poder que une a fusão céu e terra, né? Por isso que Cristo falou: o reino não está nem ali nem acolá, o reino de Deus e o seu poder e os elementos do reino de Deus, as ferramentas do reino de Deus já nos foi dada. Temos já posse quando nós estamos em Cristo e temos entendimento, conhecimento, convicção. Isso se torna real e vivo no nosso mundo aqui. Ok? Vamos estar prosseguindo. Agora, para a gente estar caminhando, né, para o final, todo esse contexto, né, que a gente trouxe aqui na caminhada aqui do vídeo, né, desde a introdução, eu achei de muito válido, né? Eu estava assistindo esse canal aqui, podcast do Balaio, né? Acho que é mais ou menos assim que pronuncia. E ele recebeu a visita do Fernandinho e sua esposa, né? E teve um momento aqui que o Fernandinho, ele fizeram algumas perguntas para ele a respeito da música secular, né?
E ele acabou testemunhando e compartilhando as experiências que ele teve com a música, qual o contexto, né, do que ele já viveu, o que ele já experimentou no contexto da música, né? E eu achei de importante trazer esse pedaço aqui para vocês. Eu quero deixar aqui todos os créditos, né, ao canal aqui, o podcast do Balaia. E eu vou deixar na descrição o vídeo inteiro, né, na íntegra, que você possa estar entrando aqui no canal do nosso irmão e ver na íntegra esse conteúdo e se inscrevendo também no canal dele para dar uma força, tá ok? Vamos estar vendo aqui o que o Fernandinho falou a respeito da música aqui. Aqui, você é uma referência musical pra todo mundo que tá começando na vida musical da igreja, os caras que, os meninos, a gente vai no link aqui, todo domingo toca Galileu, os meninos gostam demais. Mas você tem as suas referências também, e eu acho que uma vez eu ouvi você falando sobre a música secular. Eu queria que você falasse sobre isso aqui pro nosso público, de onde vem suas referências e o seu lance com a música secular. Calma aí. Então, vou tentar dividir em duas partes, para tentar explicar muito bem, porque depois as pessoas pegam isso e faz uma... Vamos pegar, né? Uma frase ou outra. faz uma loucura. Primeiro, que eu não tenho nada contra quem escuta, e eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas posições, mas eu sei sentar na mesa com pessoas que têm posições diferentes, e eu respeito as pessoas, e eu não me acho melhor. Porque eu tenho essa, só que você me conhece, mas intimamente sabe disso. A questão da... A nossa amizade é uma prova disso. E por exemplo, as minhas referências hoje, né? Se você pegar meu celular, você vai ver Petra, Bride, White Cross, Mike W. Smith, Steve Curtis Chapman, Passion, Bob Fitts. Priscila Alcântara, Você vai ver, são essas pessoas. Eu procuro sempre guardar essa energia de quando eu ouvi essas coisas quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Então, semanalmente, hoje mesmo eu ouvi de manhã, eu ouço esses mesmos álbuns, esses álbuns que marcaram a minha vida, né? Então, é uma maneira de eu, como compositor, me manter sempre naquela linha, naquela coisa ali. Isso é uma questão da música secular, eu sempre ouvi. Então, eu entendo quem escuta e realmente porque eu estive desse lado, né? Então, eu entendo perfeitamente. Só que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Se essa página já virou, por que eu quero voltar de novo, né? Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente está indo lá no Monte orar, quando a gente está passando por aquela prova, passando por aquele vale de ossos secos, quando a gente está passando no vale da sombra da morte, a gente não lembra de música secular. A gente lembra da música lá, até quem não é do VTT lembra do VTT. E está passando perto de um divórcio. Então a gente sempre se apega nas coisas que nos aproximam realmente de Deus. Então assim, meu filho está aqui, eu nunca virei para meus filhos e falei assim, vocês são proibidos de ouvir. Agora, eles, quando viajam com a gente, né, amor, e eles têm acesso às minhas senhas e tudo, eles ouvem louvor. E é isso, gente. Quantas vezes eu viajando, a gente escuta os louvores e eu choro, e Paulo chora, e a gente fala, olha essa canção, olha isso. Então, isso é a nossa casa, isso. Então eu acho assim, se eu faço canções para a igreja, eu tenho que consumir igreja. Se eu sou pagodeiro, eu tenho que ouvir pagode. Então eu tenho que fazer aquilo ali. Então se essa música chamada secular não faz parte da minha vida, eu também não me inspiro com ela. Mas eu tive uma experiência, e é muito, muito importante as pessoas saberem. Olha aí, irmãos, presta atenção. Não pode virar uma doutrina. Que ela o Fernandinho está falando para algumas pessoas. sobre o contexto da música, né? Vários shows. A gente namorava, a gente ia shows de bandas, falando sucesso, Cidade Negra, Tim Maia, vários shows a gente ia. E eu nunca vi nada de errado. Eu nunca fiz nada, nunca bebi, eu nunca fumei, nunca me droguei. Eu ia lá, ficava ouvindo o baterista tocar, né? E era isso que me divertia. E eu estudava, meu instrumento na verdade é bateria, então eu estudava muito bateria, passava horas ali. E teve uma época que eu comecei a estudar jazz e ouvia muita música instrumental. Eu sempre ia dormir ouvindo música, todos os dias. E um certo dia, eu, como de costume, ouvindo lá os meus CDs, eu acordei como se alguma coisa estivesse apertando meu pescoço e como se estivesse em cima de mim. Mas era um negócio louco, eu não sei descrever o que era. Eu levantei, fui me arrastando até o banheiro e eu suava de uma maneira que nunca aconteceu na minha vida. Eu pegava a toalha, eu enxugava, eu jogava água. Eu tirei a camisa, eu jogava água em cima de mim, eu me enxugava, eu não parava de suar. E eu ficava olhando no espelho, o que estava me apertando. Era uma coisa apertando meu pescoço, sufocando meu peito. Eu voltei para a cama, me segurando pela parede. Era uma coisa assim, parecia uma coisa louca, que eu não sei descrever o que é. Quando eu sentei na cama, hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Eu tirei o que eu estava ouvindo. Era pra gritar. Era uma banda, porque muitas vezes as pessoas falavam assim, você tem que selecionar a letra. Mas era instrumental. Era um instrumental. Não tinha nada de letra. Não tinha nada de letra. E aí eu coloquei, tirei. Eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei um álbum, Paulo ouvia muito louvor na época, né? E eu coloquei um louvor, cara, diante de Deus. Quando eu dei um play, não começou nem a cantar a letra. O primeiro som que eu ouvi, era nem letra tinha, era só instrumental que ele estava escutando. Eu comecei a olhar pro meu pescoço, a palpar meu peito, eu falei, cara, o que é isso? E olhando pra dentro da casa, eu fiquei meio louco assim, e respirava, botava a mão no meu peito, assim, cadê aquele negócio que estava me apertando, cadê o negócio no pescoço? E ali, eu ouvi assim, o Senhor falando pra mim, falou, olha, tira tudo que você tem aqui dentro da sua casa. E eu tinha álbuns, eu sou de 73, eu tinha álbuns de 1970, do Rush, de várias bandas, de coleção, de LP, coisas assim que hoje, tudo na época dos anos 80, anos 70, tinha tudo aquilo ali, era pilhas de álbuns, né, de LPs e tal, de vinil. E aí eu levantei Paula, acordei Paula, falei pra ela o que tinha acontecido, a gente orou na hora. Quando chegou de manhã, eu peguei tudo, coloquei dentro de uma caixa. E eu lembro, como se fosse hoje, era de manhã, eu falei pra Paula assim, amor, isso aqui é muito valioso. Isso aqui é uma história, entendeu? Tem uma história aqui dentro. E não serve pra mim, mas eu posso dar pra alguém. E eu lembro que ela virou pra mim e falou bem assim, meu filho, você não serve pra você, não serve pra ninguém. Joga isso fora, olha o que aconteceu ontem.
joga isso fora. E eu joguei isso fora. Desde esse dia, que já faz muito tempo, mais de 15 anos, eu não tenho prática, nem mais, né? Eu não tenho prática de ouvir, assim, eu não pego, até mesmo, eu ouço assim no aeroporto, assim, vejo um clipe, uma coisa, tá na televisão, eu vejo, mas eu não sei procurar. Eu não sei hoje quem são os caras, por exemplo, sei lá, quem é o cara hoje que substituiu Will Chu, não sei o quê. Eu não tenho essa familiaridade com os artistas, com as coisas, né? E muitas vezes, a gente morando no Rio, vê lá, Rock in Rio, olhava, não, quem é esse cara? Quem é esse cara? Então, assim, eu não sei quem são, eu não acompanho, né? Tem uma experiência que a gente foi num show de MPB, do cara, um dos magos da MPB do Brasil, ele inclusive tá vivo. A gente começou a ganhar um dinheiro recém-casado, começando a ganhar um dinheirinho, né, e tal. Aí fomos pro teatro recém-aberto lá em Campos, Trianon. E a gente comprou, né, eu e Paula, fomos botando nossa roupinha bonitinha, chegamos lá. Aí o cara tocou a primeira música, tocou a segunda música, um cara fabuloso. Quando foi na terceira música, ele pegou e parou de tocar e aí começou a bater assim o violão, se estremecer todo e falou assim, agora a gente pode começar o show porque ele chegou. Cara, quando ele fez isso, eu lembro que Paula botou a mão na minha perna e falou assim, amor, esse cara tá possesso. Ele chegou e não vai dar. Esse cara tá possesso, vamos embora. E eu assim, não, amor, a gente pagou o ingresso, né? Vamos ficar aqui. Não, amor, vamos embora. Olha isso, olha o olho do cara, olha isso. Olha o que esse cara acabou de falar, né? Então, assim, torno a dizer, esse assunto é um assunto que vem de 1000 podcasts, né? E muita gente fala, mas a sua música parece com não sei o quê, a sua música parece com... Cara, a música ela tem ali dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que você aí, né? distribui Dentro daquilo que a gente notas, estava milhares de melodias, milhares de... Você pega um vídeo da música, né? O que representa eu boto música. tanto uma música dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, então assim, eu não tenho familiaridade. E te digo mais, hoje eu recebo vários convites para ir para camarote de grandes artistas internacionais. Eu não tenho prazer. A música, para mim, ela tá inteiramente ligada à unção. Então eu tenho prazer de ouvir a canção, quando eu coloco dentro do meu rádio, aquilo toca no meu espírito. Esse é o meu prazer. Eu tenho prazer, embora eu goste de ver as guitarras, de ver os baixos, de ver isso, aquilo tudo, mas o que me traz, realmente, o que me toca, né? Tipo assim, cara, o que você gosta de ouvir? Jason Mann, é um cara que eu amo, não tem nada a ver com o meu estilo. Então, assim, são coisas realmente que tocam no meu espírito e me quebrantam. Isso é o que me traz. Eu não tenho hoje prazer de ir para um show, assim. Eu não vou e não iria por conta da experiência, da convicção que eu tenho, mas hoje também por conta de que eu olho e falo, não me enche. Entendeu? Não me enche. Então, irmãos, a gente já está finalizando aqui o nosso vídeo, né? Quero agradecer você por ter ficado até aqui conosco. A gente viu aí todos os créditos, né? Ao canal do nosso irmão aí, podcast. Balaio, né? Isso daí, não sei se a pronúncia é essa, mas todos os créditos aí. A gente vai estar colocando na descrição, né? O vídeo na íntegra do seu canal. Mas a gente viu aí, né? Todo o contexto que envolve a música, né? E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento e não tem essa convicção. E até mesmo a gente leva a música, né? No contexto aí cristão, né? De qualquer jeito, né? Sem entendimento. E imagina o que pode acontecer se a gente tiver entendimento, saber o que a gente está adorando, saber o que a gente está fazendo no momento que a gente para entoar louvores e cultuar ao Rei dos Reis, Cristo Jesus. Que a gente venha ter entendimento, né? Trazer à existência as coisas aqui para a Terra que precisam estabelecer o reino de Deus, né? A palavra fala que a criação, a natureza está cativo a uma maldição, né? Sofrendo dores, inclusive nós que somos primícias de Deus, né? Sofremos angústia, mas porém a natureza está aguardando. Aonde estão os filhos de Deus, né? Que vão se manifestar como Jesus e proclamar, assim como Jesus entrava de cidade em cidade e proclamava o reino de Deus, né? Os demônios saíam das cidades, os demônios, as pessoas oprimidas que sofriam a opressão, o cativo, toda sorte de opressão, elas eram libertas e viviam o contexto do reino de Deus. Aonde estão, né? A igreja, o povo de Deus, os filhos que têm esse entendimento, que se coloca nessa verdade que Cristo já conquistou para nós. E nos manifestamos debaixo desse decreto de Cristo, desse poder de Cristo Jesus nos nossos dias. Tal como nunca os nossos dias que estamos vivendo. Nós precisamos assumir isso, essa identidade. Nos manifestar como Jesus na terra. Nós não podemos que Satanás, os demônios, os principados e potestades que estão aí à mercê daqueles que são agentes das trevas, usurpando os desígnios de Deus e destruindo a terra. Não, que eu e você venha usar as ferramentas que Cristo já conquistou para nós e tomar posse no nosso devido lugar e santificar a terra através do nome de Jesus. Fazer jus o que está escrito em 2 Crônicas 7:14. Será que nós somos o povo que clama? Será que nós acreditamos nessa palavra? Um povo que vai levantar um clamor, um som, sair da apatia, sair da mesmice, sair de todo tipo de dogmas e doutrinas que ao longo dos anos nos tem deixado sofrendo um encantamento, um engano, uma mentira, sendo influências de espíritos malignos que estão nos enganando e assumimos a verdadeira nossa origem, a ponto que quando clamarmos, coisas estarão sendo desprendidas
das trevas no nosso tempo, na nossa terra, no tempo que estamos vivendo, na estação que estamos vivendo. Nós lemos muitas histórias magníficas da Bíblia, mas agora, querido, é a nossa vez. Aonde que estão aqueles que vão proclamar e sacudir o mundo que nós estamos vivendo com o poder de Deus? Eis-nos aqui, irmãos. Que nós possamos clamar para que Cristo toma-nos pela mão na sua liderança e nos leva nos devidos lugares que nós precisamos estar como igreja, filho de Deus. Quero agradecer você por ter ficado até aqui. Um forte abraço. Deus abençoe sua casa, sua vida. Tchau, tchau. Essa foi a notícia de hoje. Se você deseja estar antenado em mais notícias como esta, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho.